Mezzogiorno, você está na Itália, completando o teu périplo aí de ministério em ministério para Roma, Milão. Você foi como delegado de Santa Catarina, também no Espírito Santo, para articular a questão dos consulados nesses dois estados. Como é que foi a tua viagem? Foi muito boa. Eu estou no último dia de viagem. Amanhã vai ser meu último dia na Itália, mas assim as minhas reuniões acabaram. Eu tive a oportunidade, até a honra, de representar dois estados, né, que são os estados com maior composição de italianos no Brasil pela população, que é Santa Catarina e Espírito Santo. Santa Catarina, no meu estado, né. Inclusive eu recebi a delegação dos dois governos oficialmente para falar em nome deles, né. Isso acho que foi um fato até inédito. Nunca ouvi falar desse tipo de coisa, né. Inclusive todo essa volta da Itália, esse Giro d'Italia aconteceu e terminou hoje com a visita ao embaixador brasileiro, Antônio Patriota, que me recebeu super bem, e a partir de agora está, além de ciente da questão consulados, ele está trabalhando também para que a gente consiga finalmente ter esses dois consulados, né? Lembrando que, além dele estar levando a informação para o novo ministro Milano, que é o ministro das Relações Exteriores da Itália, nós temos agora uma grande novidade que aconteceu hoje, que é o senador Merlo, né, eleito pela América do Sul, argentino, que 3 dias antes de ser anunciado tinha declarado apoio à abertura dos dois consulados. Ou seja, parece que as coisas estão caminhando para nos ajudar. Você diria então que agora sai, o consulado tem tudo para sair. Agora vai, até porque todas as arestas, né, é bom lembrar as pessoas que são uma batalha já tem 3 anos, né, todas as arestas, até as desculpas, algumas vezes muito relevantes, algumas vezes até banais, para não dizer outra coisa, foram sanadas, né, quando o governo italiano disse não ter dinheiro para uma estrutura, nós corremos atrás e conseguimos a doação de 2 espaços públicos para que não tenha um gasto com a estrutura. Quando disseram para a gente, mas não é só a estrutura, tem gasto de energia, tem outras coisas. Eu fui atrás do sistema Eletrobras, inclusive da Eletrosul, né, e consegui doação de painel solar para não ter gasto de energia, inclusive consegui doação de computadores, né, e inclusive mesas e outras coisas que tinham lá, praticamente com o escritório todo montado gratuitamente para a Itália. Então e não só eu também, né? A gente tem que falar também que do outro lado tem muitas pessoas nos apoiando. Nós ganhamos a simpatia e ganhamos também o apoio de pessoas ligadas aos governos estaduais. Nós temos câmaras de comércio nos apoiando, nós temos a Casa de Itália do Espírito Santo, né, que é o presidente Elcimar Franceschetto também, fazendo toda a mobilização deles em pró disso, que aliás a parceria Santa Catarina e Espírito Santo, que às vezes é uma parceria que tem alguns desgastes, como a questão Santa Teresa e São João Batista, mas a gente consegue, com tudo isso, ter uma ótima relação e trabalhar beneficamente para os estados. Então, assim, a gente conseguiu nesse tempo todo, toda vez que pintava uma desculpa ou qualquer outro tipo de entrave, a gente dava o que precisava, contornava, e agora temos tudo aqui. A gente tem o apoio dos governos, nós temos a estrutura, nós temos e temos os 300 euros, né, no final das contas. Se a gente começar a fazer um cálculo muito razoável, vamos ver que tanto o Espírito Santo quanto Santa Catarina estão sustentando estruturas consulares que estão fora dos seus estados. Espera lá, tem alguma coisa errada ali.
e isso eu queria deixar publicamente o agradecimento, quem intermediou, e é um grande apoiador, que às vezes nem aparece na foto, né, nem às vezes nem a gente acaba esquecendo de citar no meio das coisas acontecendo, o deputado Russomano, o deputado Celso Russomano, né, que faz parte, ele é presidente do Parlamento do Mercosul, ele faz parte da Comissão de Relações Exteriores e Defesa, é de família siciliana, ele foi quem nos deu um grande suporte institucional, foi ele que entrou em contato com o ministro de Relações Exteriores do Brasil, que fez o pedido formal para que eu fosse recebido em nome dos dois estados, né? É muito importante a gente também dar para as pessoas que nos apoiaram, né? Esse valor, né, esse reconhecimento. Então, a partir disso, né, eu já tinha vários encontros, alguns políticos ligados, a maioria, à questão consulados de Santa Catarina, alguns outros políticos né, como pessoa, como Diego, e eu aproveitei, fiz um bolo só e peguei um avião e vim para cá. Obviamente parece que agora, com esse novo governo, que é um governo com casamento, né, de direita com o movimento Cinque Stelle, que a gente não entende ainda muito bem, que parece até um pouco de esquerda, ser uma sinistra tradicional em algumas posições, especialmente econômicas, então a gente não sabe muito bem onde vai dar, mas uma das coisas que a gente tem certeza absoluta é que são dois partidos que apoiam plenamente o Ius Sanguinis, né, e que já disseram publicamente que o Ius Solis não está nem na pauta do governo, né, desse contrato de governo. Também é a primeira vez que nós temos um governo que tem previamente, antes do governo ser estabelecido, fizeram um contrato, e que nesse contrato está claramente a questão dos italianos no exterior, né, reconhecida dentro desse contrato. Isso é benéfico. Obviamente, a gente tem que... discurso é uma coisa, fatos são outras, a gente tem que dar tempo ao tempo, é 1 semana e meia de governo, né? Mas é muito importante. Eu estive, por exemplo, agora, por várias vezes, inclusive tive um telefonema, não consegui, iria me acompanhar junto com o embaixador, não conseguiu porque tinha votação na Câmara, o deputado Lorenzato, que é da Lega, faz parte do governo, que me deu todo o apoio que eu precisei aqui dentro. Já marcamos uma visita dele a Florianópolis, inclusive ao Espírito Santo também, a Vitória. Eu vou com ele, para que ele quer conhecer a realidade dos dois estados, ele quer encontrar com as comunidades, quer encontrar os governos, né? Até porque, como ele faz parte do governo da Itália agora, ele também pode falar em nome do governo da Itália, então ele está dando todo o apoio para a abertura desses consulados. Isso é muito importante. Nós temos hoje, pela primeira vez, um deputado também, eu vou falar dele porque realmente é uma atitude que eu gostei muito, a questão do apoio à abertura da fundação, né? A fundação agora que está saindo do CNPJ, a gente já vai ter a sede em São Paulo, a sede em Brasília já está praticamente pronta, o apoio dele a fundação é uma coisa muito importante. Um dos outros parceiros, e isso é uma coisa muito interessante que aconteceu hoje, a própria embaixada da Itália me passou, eu fui para tratar disso, acabei saindo de lá com alguns outros projetos culturais e estudantis para dar um apoio que eles precisam também junto ao governo italiano e ao empresariado italiano. Eu vou apoiá-los com certeza, que é um pedido do embaixador patriota, e eles também querem estar lá, inclusive como apoiadores, né, a embaixada da fundação. Então, assim, toda essa questão acaba ganhando um pouco corpo. Eu estive, foi na sexta-feira, foi quinta-feira. Quinta-feira passada eu estive com o Merlo, né, o senador Merlo, senador votado na América do Sul, mais votado do exterior, na verdade,
e ele já tinha conversado comigo sobre algumas questões, né, que a gente já tinha colocado na pauta dele, antes dele fazer parte agora do Ministério de Relações Exteriores, dele é Affari Esteri. Algumas questões eram a discussão sobre os trentinos, nós vamos levar a fundo, isso é importante, inclusive também conversei com o Lorenzato sobre isso. Parece que agora vai ter um movimento sobre isso, até porque a Lega é muito forte naquela região, né? Então eu creio que a questão trentina pode ser facilmente agora resolvida na Câmara dos Deputados. Uma outra coisa que na verdade é uma pequena bobagem jurídica, já foi feito estudo sobre isso, é uma coisa muito pequena de resolver, é a questão de quem é descendente de mães, né, de mães, avós, bisavós, nascidos antes de 48. Isso é uma aberração jurídica na Itália, né, que inclusive força as pessoas a buscarem advogados. Os advogados não custam barato na Itália, para ter o direito reconhecido. É uma lei extremamente machista, que não faz o menor sentido, tanto que a justiça italiana dá 100% de ganho de causa para as pessoas que entram na justiça nesses casos. Então, essas correções, trentinos, mulheres antes de 48, tudo isso está muito na pauta. E conversando com ele, inclusive eu puxei um pouco a sardinha para o nosso lado, né? Puxei um pouco d'acqua sul nostro mulino de Santa Catarina. Eu pedi para que a cidade de São João Batista, a colônia Nova Itália, seja reconhecida como patrimônio da imigração italiana pelo Ministério dos Bens Culturais italianos, né? E também fiz o pedido para que agora seja na renovação que eles vão ter agora da carga, da grade curricular de estudos da Itália, seja incluído também o estudo da imigração italiana como história da Itália, né? A imigração italiana é história italiana também, é história brasileira, argentina, mas também é história italiana. Então é um modo da gente corrigir alguns aspectos que são quase que banais, para não dizer boçais. Quando eu chego aqui na Itália, converso com alguma pessoa e a pessoa olha para minha cara e fala: você é brasileiro, mas você é branco e fala italiano, né? Então você vê o tamanho da ignorância em relação à história do próprio país. Então eu creio que a gente está caminhando bem. E daí hoje eu tenho essa boa notícia, e que também quem vai trabalhar com ele é o cônsul de Curitiba, o cônsul de Porto Alegre, perdão, que é o Nicola Occhipinti, que na minha opinião, de muitos, quase uma unanimidade, é o melhor cônsul do Brasil hoje. Ele tem uma mentalidade completamente diferente da mentalidade que às vezes até quase racista e às vezes vingativa da Farnesina em relação aos ítalo-descendentes, né? Então ele vê com outros olhos, ele vê os ítalo-descendentes como uma coisa benéfica para a Itália, como se fosse um recurso de verdade, não um grande problema. Então, assim, parece que está tudo casando bem para os italianos que moram no exterior. E eu só volto, primeiro, com a impressão de que deu tudo certo, né? Que as coisas realmente vão melhorar para a gente, e eu volto com uma confiança muito grande, porque eu já tive muitas outras vezes aqui, e é a primeira vez que realmente eu sou recebido, sou escutado, os interlocutores são pessoas que claramente apoiam o que a gente está fazendo, né? Então nós temos hoje, eu posso falar tranquilamente, além do apoio no parlamento, nós temos o apoio do executivo italiano, nós temos o apoio das relações exteriores do governo brasileiro e do próprio embaixador patriota, que é o representante do Brasil. E quais seriam os próximos passos agora, então, nessa caminhada pelos consulados? Em relação aos consulados, os próximos passos são os seguintes: eu vou formalizar, assim que eu voltar agora, na semana que vem, eu vou formalizar a doação oficialmente dos 2 estados. Isso vai ser encaminhado a um embaixador patriota, que vai fazer uma reunião diretamente com o ministro dele Affari Esteri, com Milano, o ministro das Relações Exteriores da Itália. Também informei a ele que nessa reunião seja chamado o senador Merlo, né,
até porque ele é a pessoa que mais está a par da demanda, né? O ministro acabou de chegar, o Merlo vive nossa realidade, além de ser um grande apoiador, obviamente, mas ele vive a nossa realidade, então eu acho muito importante que ele participe. Vai ser formalizada essa doação, nós vamos verificar nesse encontro do embaixador com o ministro quais outros fatores são preponderantes para que haja abertura, né? E aparando essas arestas, se abre o consulado e a gente vai conseguir caminhar sozinho a comunidade italiana do Espírito Santo, de Santa Catarina, e vamos depois verificar como vai ser o funcionamento, né? Vamos ser fiscais disso e verificar se realmente essas filas de cidadania que são ilegais, né? Que é uma outra coisa que a gente vai falar agora, que são outros provedimentos, né? Outras coisas que nós vamos tomar aqui também, e já estamos tomando, foi feita essa semana várias reuniões, e vão ter alguns resultados, para que isso realmente acabe, essa vergonha que é ser reconhecido como cidadão italiano, ser reconhecido, ter a lei cumprida, né? Cumprir a lei. A gente não está pedindo absolutamente nada mais além de que se cumpra a lei. Então eu acho que nós estamos muito à beira. Eu ainda sou sempre otimista, eu creio que muito proximamente, até o fechar desse ano, a gente está aí inaugurando os 2 novos consulados, né? E quem sabe até com alguma personalidade importante, talvez o primeiro-ministro da Itália visitando Santa Catarina e Espírito Santo, coisa que nunca aconteceu até hoje. Grande notícia, Mezzogiorno. Bom retorno para você. Muito obrigado.